Vamos iniciar a quinta tertúlia do nosso ciclo, cujo tema geral é o mundo à volta do Porto, o que é também uma maneira de olhar para o mundo e para Portugal a partir do Porto. Hoje temos o prazer de ter connosco o Dr. Rui Rio, economista de formação e de profissão, e uma pessoa com uma longa experiência de serviço público. Foi durante 3 mandatos presidente da nossa Câmara Municipal, foi presidente do PSD, deputado, é por demais conhecido, não vale a pena estar a estender-me sobre a sua biografia, apenas agradecer a sua presença. E o tema é um tema especialmente caro ao Dr. Rui Rio, que é dos portugueses que mais insiste na necessidade de reformar o Estado em Portugal. E a minha sugestão é justamente que comecemos por aí. Porque é que é tão importante reformar o Estado e porque tem sido tão difícil reformar o Estado em Portugal. Muito bem, então, muito boa tarde a todos. Eu queria agradecer ao professor Santos Silva o facto de me ter convidado e dar a oportunidade para trocar aqui umas ideias e, naturalmente, também ao Jornal Notícias, aqui na pessoa da sua diretora, o facto de eu estar aqui, mas também, enfim, saudar esta iniciativa, não a minha presença, a iniciativa do modo geral, que me parece uma iniciativa interessante aqui no Porto. Ora bom, para eu responder à questão porque é que é tão difícil fazer a reforma do Estado, eu propunha-me primeiro fazer uma introdução relativamente a porque é que é necessário, porque é que são necessárias as reformas, hoje mais do que nunca, e depois no particular a reforma do Estado, e porque é que ela é difícil de fazer. Vou tentar sintetizar e enquadrar a questão. A primeira questão eu começaria pelo seguinte. Não sei se para aqueles que têm, também não está aqui nenhum com 15 ou 16 anos de idade, por acaso está, estou a ver ali um miúdo com menos idade, mas para aqueles que são mais jovens, não sei se isto é claro, mas para aqueles que são menos jovens ou que são jovens há mais tempo, que é o meu caso, a sociedade hoje anda a uma velocidade brutal. Se eu comparar a velocidade a que as coisas mudam hoje com o que era há 50 anos atrás, é absolutamente brutal. Isto significa que a sociedade muda muito e muito depressa, isto significa que nós estamos permanentemente a necessitar de fazer ajustamentos nos diversos setores da atividade, porque tudo muda. Quando nós não fazemos esses ajustamentos permanentes, o somatório dos ajustamentos não feitos reclamam uma reforma estrutural. Portanto, se os anos vão passando, eu tinha de fazer ajustamentos, seja o que for, na sociedade, e não fui fazendo, o somatório disso que não foi feito, criou um problema que já só se resolve com uma reforma profunda, uma reforma que eu estou a dizer de caráter estrutural. Se essas reformas não se fazem, aquilo que nós vamos acumulando na sociedade é um conjunto de disfunções e um conjunto de interesses instalados. Se as coisas não mudaram, não respiram, não abrem, aquilo que acontece é que elas tornam-se disfuncionais e aquilo que também acontece é que em torno delas vão enquistando determinados interesses. E, portanto, acontece que os interesses setoriais, os interesses corporativos, os interesses individuais vão ganhando força por força desse enquistamento. O somatório das reformas não realizadas, para mim, dá o que eu chamo a crise do regime, que é justamente o que eu entendo que nós estamos a viver, e julgo que toda a gente está de acordo comigo. A intensidade com que o observamos é que pode variar entre nós. Uns podem considerar uma crise mais profunda e mais intensa e outros mais ligeira, mas penso que é claro que há uma crise, digamos assim, de incapacidade ou de fraca capacidade do regime para responder àquilo que são os problemas da sociedade. E por isso, a sociedade ou se vai atrasando, ou pelo menos vai se desenvolvendo a um ritmo muito inferior àquele que se poderia desenvolver se nós tivéssemos feito os ajustamentos ou então se, entretanto, tivéssemos feito as reformas que são necessárias. E por isso não admira que nós tenhamos uma produtividade abaixo daquilo que podíamos ter, que a nossa qualidade de vida esteja muito abaixo do que podia ser e evolua de uma forma muito lenta, que nós possamos assistir a muitas injustiças na nossa sociedade,
a disfunções crescentes, como eu já há bocado referi, a mais problemas e mais complexos, porque se eu não atalho os problemas no início, eles lá para a frente tornam-se mais complexos, e portanto se eu agora vou fazer uma reforma num dado setor e puxo o fio, vêm agarrados muito mais problemas do que viriam há 40 ou 50 anos atrás, ou há 20 anos atrás, e portanto isto depois leva a um descontentamento crescente que, por sua vez, explica a existência do crescimento dos extremismos a que nós estamos a assistir, ou seja, um conjunto, digamos assim, de movimentos, num partido político, em dois, ou seja, como for, um conjunto de movimentos que se vão federar ali, muitas vezes não em torno da construção de nada positivo, apenas em torno daquilo que é o descontentamento. Por outro lado, e este ponto que eu vou agora dizer, para mim é um ponto absolutamente nuclear na análise de tudo aquilo que hoje acho que vamos aqui falar, que tem a ver com o seguinte: este desgaste do regime, esta menor capacidade do poder político responder aos problemas da sociedade, leva a que o poder político seja cada vez mais fraco e cada vez mais desacreditado perante os cidadãos. E eu vou só dizer isto, podia ser evoluir muito por aqui quase que dava uma conferência só a este tema, mas a verdade é que nós temos hoje um poder político fraco e desacreditado. Quando assim é, as pessoas afastam-se da política, não participam na política, e isto leva a que a qualidade média dos políticos no exercício de funções baixe muito relativamente àquilo que era há 20, há 30, há 40, há 50 anos atrás. Eu costumo dar este exemplo para ilustrar isto que estou a dizer. Fui corredor de 100 metros. Se nós quisermos encontrar um corredor de 100 metros que baixe os 10 segundos, por exemplo, aos 100 metros, é fácil encontrar nos Estados Unidos, numa população de 340 milhões de pessoas, com uns largos milhares de praticantes, do que em Portugal, em que somos só 10 milhões e há poucos praticantes, como é evidente. Na política é a mesma coisa. Se nós temos muita gente a participar, aquilo que são os quadros disponíveis para entrar para a vida pública e para a política é muito superior em quantidade e, por consequência, em qualidade, do que aquilo que é quando as pessoas se afastam e a participação se restringe apenas a alguns e às vezes até, ou muitas vezes até, que não estão com a melhor das intenções. E, portanto, esta baixa da qualidade leva a que o poder político fique também mais fraco por força dessa baixa da qualidade. Portanto, isto é uma espécie de pescadinha de rabo na boca, em que uma coisa arrasta a outra e a outra volta a arrastar aquilo que foi a sua origem. Como não há vazio de poder, esses poderes setoriais, poderes fáticos da sociedade, poderes setoriais, poderes corporativos, acabam por ocupar esse mesmo poder. E isto leva a uma degradação da própria democracia. Porquê? Porque o interesse público que é defendido pelos governos, pelos executivos das autarquias, seja pelo que for, vamos centrar-nos no governo. O governo que foi eleito para defender o interesse público, de cada vez que pretende fazer uma reforma num enquadramento setorial qualquer, depara-se com o interesse setorial ali enquistado e muito forte. E, portanto, ele sendo fraco, o outro sendo mais forte, nesta dicotomia, digamos assim, muitas vezes o interesse minoritário sobrepõe-se ao interesse maioritário. Ora, numa democracia, nós temos de defender as minorias e respeitar as minorias, mas não podemos aceitar que a vontade da minoria se imponha àquilo que é a vontade e a necessidade da maioria, ou seja, do interesse coletivo. E é por isso que eu acho que nós temos uma democracia de grau cada vez mais baixo e que a conversa de que vivemos em democracia, somos isto, somos aquilo, somos do ponto de vista formal. Do ponto de vista formal, isso é inegável. Do ponto de vista substantivo, a nossa democracia é cada vez mais fraca e um dos pontos pela qual é mais fraca reside precisamente num enfraquecimento e numa descredibilização dos agentes políticos, da política, versus os diversos interesses individuais. Se me perguntarem então agora para caminhar para aquilo que estamos a falar, feito este enquadramento, que vai servir para justificar muita coisa, ou para eu, pelo menos, justificar, à luz da minha maneira de ver, muita coisa. Se me perguntarem assim, quais são então
as principais reformas que seria necessário fazer, já que andaste a dizer que deviam-se ter feito, não se fizeram os ajustamentos, fizeram as reformas, então o que é que aqui é fundamental? Obviamente que para mim é fundamental analisar a segurança social ou fazer a reforma fiscal, mas não vou entrar nesse patamar, só no patamar mais alto. E no patamar mais alto há uma reforma de base naquilo que temos vivido, para mim, que é uma reforma, digamos, quase cultural, que é a maneira como nós temos encarado as situações, que precisava de ser invertida. Precisávamos de encarar com mais rigor e menos facilitismo. Esta é pedra de toque quase para tudo. Ou seja, quando nós damos um dado passo num dado sentido, seja em que área for, nos últimos anos, tem sido sempre, normalmente, no sentido facilitismo. E quando não é no sentido facilitismo e é no sentido rigor, tem um prazo de validade curto e mais dia menos dia acaba por se revogar aquilo que foi no sentido contrário ao movimento global, que é sempre um movimento de mais facilidade, seja em que patamar for. Esta era para mim é a reforma base, que não é reforma, digamos, é um mindset, uma forma de encarar tudo mais. Em concreto, eu acho que o que é fundamental que estamos a precisar é a reforma da justiça, a reforma do Estado e a reforma do sistema político. Estas três são as mais importantes. Muitas pessoas podem dizer, bem, só falaste de uma coisa, que é a reforma do Estado, tudo isso é Estado. Eu não vejo bem assim, digamos, isto seria uma reforma do regime. Para mim, a justiça e o sistema político, e depois o caso do Estado. O que é que eu estou a falar quando falo na reforma do Estado? Estou a falar de duas coisas. Estou a falar da reforma do Estado de forma como nós governamos o Estado, e aqui entronca muito a componente da descentralização e da regionalização, ou seja, se está bem assim, ou se deveria ser diferente, com mais competências nos municípios, mais competências no patamar regional, com um patamar regional eventualmente eleito, seria a tal regionalização, e depois o patamar nacional. Nós hoje só temos o nacional e o autárquico. A questão que se coloca é se é assim que se deve governar o país ou se deve escolher de uma outra forma, em princípio, com a introdução do patamar regional. Portanto, a reforma do Estado, uma das reformas é esta, a outra da reforma do Estado é a reforma na ótica da gestão, ou seja, eu pegar na despesa pública, isto depois, institutos públicos, direções gerais, empresas públicas, seja o que for, e fazer a otimização dos recursos disponíveis, tal como se faz numa empresa. Quando eu entro numa empresa, se for gestor de uma empresa, eu tenho de otimizar os recursos disponíveis. Só que numa empresa é muito mais difícil que no público, porque a empresa tem uma componente que é sempre, em todas as empresas por onde eu passei, a que me assusta mais, que é a componente dos proveitos, são as vendas ou as prestações de serviços, ou seja, tenho de arranjar clientes e tenho de vender a um preço que os clientes comprem. Esta é a parte mais complicada, a mais fácil é a parte dos custos. Ora, na vida pública é exatamente ao contrário, é a parte dos custos que nós temos de otimizar, porque a receita para muitos organismos, pura e simplesmente, é um dado adquirido. E, portanto, um aspecto fundamental da reforma do Estado era nós racionalizarmos a forma como a despesa pública é aplicada, porque eu estou convencido que há imenso desperdício. Só um exemplo, um parênteses, o próprio Serviço Nacional de Saúde, eu estou convencido que há ali uma componente de desperdício enorme que, se conseguisse eliminar, melhorava muita coisa. Portanto, porquê é que não se faz a reforma? Eu acho que já expliquei porque é que as reformas não se fazem, ou quando se fazem são só parcialmente. Porque temos um poder político enfraquecido, naturalmente, e portanto se está enfraquecido, já expliquei, a reforma seja do Estado ou seja ou outra qualquer, tem dificuldades. Porque temos interesses corporativos mais fortes que têm capacidade para bloquear a reforma no seu setor de atividade, e quando eu entro em confronto num dado setor de atividade, aquilo que a experiência me diz é que outros setores começam a atacar também, tentando enfraquecer, evitando que a reforma também possa chegar ao setor do qual fazem parte. Portanto, não tenho só como oposição aqueles que são diretamente afetados, mas outros que pressentem que poderão ser também com essa postura de reformas, digamos assim. E depois também porque, também já disse isto desta forma, a qualidade e as convicções, a qualidade no sentido das convicções dos agentes políticos é cada vez mais fraca, e nós temos cada vez mais gente que está no poder
pelo poder e não mais do que isso. Eu até tenho alguma dificuldade em compreender muitas vezes quando, desculpem-me o termo, estamos no café, portanto, se esgadanham, para utilizar um termo que se pode usar à mesa do café, se esgadanham uns aos outros para conquistar o poder, seja de um órgão pequenino de um partido, seja de uma coisa maior, e eu às vezes olho, mas tanta coisa para quê se não tem propriamente nada de concreto para ir lá para fazer, a não ser ocupar o lugar. No entanto, este é um fenómeno que se assiste e depois, quando chegamos a um patamar mais alto, muitas vezes não há propriamente um projeto para o país. Se analisarmos as campanhas eleitorais hoje, as campanhas eleitorais visam normalmente responder àquilo que são os temas conjunturais, se é os impostos, eu tenho de dizer se os aumentam ou se baixo, enfim, se é o Serviço Nacional de Saúde, tenho de arranjar uma solução à pressa para parecer que vou fazer, e portanto é tudo num perfil mais conjuntural e não numa lógica mais estrutural, que essa sim é que podia ser um projeto para o país, porque aí também o eleitorado tem responsabilidades, porque se for para uma eleição com um programa de longo prazo em que se diz, bom, este país precisa de estar de uma dada maneira daqui por 10 anos ou daqui por 12 anos, ninguém vota porque quer a resposta já para amanhã. Portanto, depois quando entramos em competição, que já estamos com os chineses, que esses não pensam a 10 anos, pensam a 100, já facilmente vamos ver o que é que pode acontecer no futuro à humanidade. E, portanto, temos uma política suportada muito mais no marketing do que propriamente na vontade de reformar. Uma coisa que, por exemplo, que eu tinha, quando fui líder do PSD, tinha dentro da minha própria direção, provavelmente eu até estaria em minoria, tenho experiência suficiente para nunca pôr isso à votação, mas que é o facto de eu nunca ter, por exemplo, contratado uma agência de comunicação ou uma agência de marketing. Nunca tive. Porque eu acho que isso é exatamente contrário ao que nós devemos fazer. Se eu tenho uma dada ideia e vou para um debate com o meu antagonista, então eu vou perguntar ao técnico de marketing que mensagem é que eu vou para lá dizer. Eu posso dizer isso até pode ser mais eficaz, mas então onde é que fica a política? Então a política não é, e eu se me proponho a qualquer coisa, é com as minhas ideias e tenho de tentar convencer os outros para as minhas ideias, não é ouvir o que os outros querem que eu diga e eu repito. Portanto, tipo de marketing diz, olha, grito Pepsodente, eu digo Pepsodente, eles ficam todos contentes e eu sou eleito com base em Pepsodente, passo a publicidade ao Pepsodente, que eu por acaso atualmente até estou a usar Colgate, não é? Mas e a Colgate, e é daqui, portanto, este fenómeno e esta forma de estar na política respondem, no fundo, ao porquê de não se fazer as reformas, ou não se, pelo menos com a profundidade que se devia fazer. Muito bem, então vamos às questões. Primeiro, quanto a essa mudança de mentalidade, mudança de estado de espírito, mudança cultural, prezar mais o rigor e menos as soluções de facilidade. Estamos aqui numa conversa interessante, porque é entre um economista e um sociólogo. Ao sociólogo faz um pouco de espécie que, tendo o país hoje comparado com o país de há 20 anos, vamos dizer assim, sem especial acuidade. Tendo o país hoje muito mais gente qualificada do ponto de vista de instrução, muito mais licenciados, muito mais pós-graduados e o ensino básico praticamente universalizado e o ensino secundário a caminho disso. Tendo hoje o país, no seu capital humano, uma tão forte dotação em formações científicas e tecnológicas, como é que se explica que essa cultura de rigor não esteja mais avançada? E mais, quando, por exemplo, o país conseguiu impor sistemas de avaliação exigentes e fundados em conhecimento, imediatamente os sistemas assim avaliados melhoraram substancialmente. Penso em particular no sistema universitário e no sistema científico. Isto é, o que é que nós devíamos fazer para que essa cultura de rigor fosse mais generalizada, quer no conjunto da sociedade, quer no Estado? Porque, ao fim e ao cabo, não deixa de ser verdade que organismos como os partidos políticos respondem à pressão
de procuras sociais. E, portanto, se as procuras sociais forem mais exigentes, isso cria um incentivo para que os organismos políticos também o sejam. A pergunta não é fácil, ou melhor, a resposta não é fácil, não é? Por isso é que a Excelência está aqui. A primeira coisa que me vem à cabeça para explicar um fenómeno, partindo de uma realidade factual, não é? Ou seja, realmente a capacidade média da sociedade aumentou muito nos últimos 20, 30 anos, como é evidente. No entanto, a evolução aparenta ser ao contrário do que isso é. Eu vejo uma primeira explicação que não tem nada a ver com a economia, terá muito mais a ver com a psicologia ou com a sociologia, que é o seguinte: eu sozinho, eu tenho um problema, qualquer um de nós, eu tenho um problema, e estou a pensar na solução para esse problema. E para me aconselhar, tenho uma pessoa da minha confiança e falo com ela sobre o meu problema. E acho que nós os dois chegamos mais rapidamente à solução do que eu sozinho. E resolvo falar com mais outro, e já somos 3, e resolvo falar com um quarto, e juntamos os 4 a analisar o meu problema, 4 pessoas de capacidade intelectual alta, e que, portanto, somamos essas 4 capacidades e encontramos aquilo que aparenta ser a melhor solução. Tenho dúvidas se eu chamo 5 ou 6 ou 7, mas não tenho dúvidas que se eu chamar 10, todos muito inteligentes, vai provavelmente sair pior que aqueles 4. Mas se chamar 100, aí é que já começa a não sair da melhor maneira. E se puser o problema a 10 milhões, é uma barafunda e uma balbúrdia que já ninguém se entende, e o somatório de 10 milhões de inteligências dá uma coisa do mais estúpido que pode haver. Portanto, onde é que eu encontro, digamos assim, uma primeira explicação? É que aquilo que é o valor individual de cada um, que efetivamente na média está superior àquilo que foi, se eu depois utilizar isso, ou procurar utilizar isso em, eu não quero ser insultuoso na palavra, em conjunto, não é? Aquilo que eu ia dizer e que não digo, que era em rebanho, mas vou dizer em conjunto. Se depois tudo em conjunto atinge às vezes patamares de irracionalidade absolutamente brutal, como todos nós sabemos. Portanto, aquilo que eu acho é que, independentemente de individualmente nós termos um conjunto de portugueses, um maior conjunto de portugueses de grande capacidade, aquilo que é a evolução, aquilo que foi a evolução da sociedade, se falarmos da política, da própria política, foi em sentido inverso ao aproveitamento dessa capacidade. Porque é verdade que, por exemplo, em 1974, 75, 76, nós em que é que votávamos? Como é que escolhíamos? Nós, tendo uma capacidade inferior, instalada é inferior, e é verdade, nós dizíamos assim, ora, está aqui um senhor que diz que isto bom é nacionalizar tudo e fazer assim um modelo parecido com a União Soviética para sermos todos iguais. E havia um conjunto de portugueses que dizia, sim senhor, é isso mesmo. E votava naquilo. E depois havia um outro que disse, pá, isso não está mal todo, mas tem de ser com mais moderação, também temos de ter democracia e tal, mas lá chegaremos ao socialismo, mas mais devagar. E as pessoas votavam nisso. Depois havia um outro que disse, também lá iremos ao socialismo, mas é muito, muito devagarinho, muito, muito. Mas é isso que a gente quer, tudo muito igual e não sei o quê. Bom, este é mais moderado. E vinha um outro que não queria nada com o socialismo, inspirava-se nos valores cristãos e votávamos. Hoje isso é impossível. Alguém que venha, nem que seja uma ideologia bem fundamentada na situação atual, que não essas clássicas, ninguém vota nisso. Ou melhor, ninguém é uma forma de expressão, mas o grosso das pessoas não votam nisso. As pessoas votam aqui, ora bem. Ora, aquele disse que baixava o IRS em 2% já da primeira vez. E aquele está ali e diz que é em 2% ao longo de 2, 3 anos. Não, vou para aquele que é já. Ou aquele diz que sobe a reforma a 2%, mas o outro diz que é 4%. É aquele. Portanto, as pessoas pedem isto. Não fazem de outra maneira. Ora, isto não é coincidente com uma bagagem intelectual muito elevada, como é lógico. No entanto, o fenómeno é assim. Portanto, da forma como eu interpreto, mas o professor Santos Silva nisso é que é a área dele, não é minha, é que o movimento global que a sociedade teve, particularmente a sociedade política, aliado talvez à complexidade das questões que hoje estão em cima da mesa, que são muito maiores do que há 40 anos, leva a uma irracionalidade global,
não é global, no sentido dos 10 milhões, agora se ficarmos só em Portugal, mas não é só em Portugal, leva a uma irracionalidade que talvez responda em parte a isso, não sei. Em relação às reformas do Estado que descreveu, designadamente aquelas duas linhas que merecerão certamente bastante consenso, uma, a questão da centralização, do centralismo versus descentralização, portanto a relação do Estado e dos centros de poder com o conjunto do território, e outra, a questão da racionalização da despesa pública e da otimização dos recursos públicos. O ponto que isso suscita algumas pessoas, de que eu vou fazer agora por razões táticas porta-voz, é justamente a compatibilização de uma com a outra. O que é que nós queremos dizer com isto? É uma das características mais negativas, aliás, da história portuguesa e da contemporaneidade portuguesa, a chamada macrocefalia. Mesmo sociedades que têm uma grande centralização de poder, distribuem os centros de poder pelo território. A Alemanha é um exemplo lapidar disso, o Tribunal Constitucional está em Karlsruhe, o Governo está em Berlim, o Banco está em Frankfurt e por aí fora. E, portanto, há essa distribuição de centros de poder, mesmo centralizados, são distribuídos territorialmente. O Dr. Rui Rio pode, aliás, contar-nos ou recordar-nos o que é que aconteceu quando conseguiu convencer o Parlamento da necessidade de uma medida muito simples, que era deslocar a sede do Tribunal Constitucional para Coimbra. Pode recordar-nos como é que o próprio Tribunal reagiu a isso. Mas, independentemente dessa maior capilaridade territorial dos centros de poder, o que está aqui em causa é a distribuição dos recursos de poder, da autoridade, por diferentes níveis territoriais. O Estado Central, o nível regional, o nível municipal e intermunicipal. Ora, quando nós olhamos para essa possibilidade de reforma, a partir das preocupações com a otimização dos recursos públicos e a racionalização da despesa pública, em Portugal há um grande consenso estabelecido cientificamente, com estudos sobretudo económicos, de que o nível municipal é um bom nível para afetar a despesa pública. Isto é, quando nós fazemos análises custo-benefício, a eficiência dos nossos municípios na mobilização dos recursos públicos está bastante bem demonstrada. É, aliás, um facto que em muitas áreas, designadamente nas áreas que têm a ver com o desenvolvimento e menos com a soberania, os municípios gastam melhor o dinheiro público e conseguem ser mais eficientes nesse gasto do que o Estado Central. Mas quando chegamos às regiões, um dos argumentos que é habitualmente produzido contra a regionalização é que essa demonstração está por fazer. O que, em parte, se compreende, porque elas não existem. Mas mesmo, tanto quanto se consegue antecipar, há muita gente, incluindo muitos economistas, que dizem que num país de 90 mil quilómetros quadrados, com 10 milhões e 300 mil de residentes, a introdução de um terceiro nível regional de organização do poder político introduziria um desincentivo na otimização do recurso. Não queria dizer assim, mas é isso que estamos aqui.
urbano escraviza o rural. Por que não termos um equilíbrio muito maior entre o rural, que é a natureza, é que me dá o ar puro, o oxigênio, e o urbano, que também me faz muita falta. Ok, alargávamos as zonas, alargávamos as ruas, a mobilidade a nível de transportes. Posso pedir que seja dá-me mais licença, sintético? ainda hoje, vindo o Marquês à Ariosa, 4 km, 1 hora. É isso que eu gostava que visse, Sr. Rui Rio e companhia, que é aqui do Porto. Como é que andam Muito os obrigado. STCP do Porto? Muito Eu sou obrigado. do povo, mas a argumentação, sou educadíssimo, não quero mal a ninguém. No entanto, bem, muito olhem mais obrigado. por este povo. As pessoas cá em obrigado. Portugal trabalham 10 horas, sabe porquê? Muito obrigado. Ok, já vou acabar. Dê-me só licença de um bocadinho. Porque demoram em transportes para o trabalho e fora do trabalho, desses transportes pobres que nós temos, 2, 4 horas nas horas de ponta. Com licença. Muito obrigado. Dr. Rui Rio, afinal, tem 3 questões. Muito Faça bem. favor. Relativamente ao patamar regional, regionalização, eu diria que a regionalização podia ajudar, ou não, bem feita ou mal feita, depois isso é outra coisa, mas vamos partir do princípio de uma regionalização equilibrada e bem feita. A regionalização podia ajudar em 3 patamares que são extremamente necessários no país, que é o combate às assimetrias regionais, a reforma do regime e a redução da despesa pública. Irei explicar porque é que eu acho que ajudava a reduzir a despesa pública, embora eu farei do ponto de vista mais político, mas do ponto de vista técnico, quem fazia isso bem, alguém que já não está entre nós, era o professor José Costa, da Faculdade de Economia do Porto. Bom, combate às assimetrias regionais. Eu acho que nós temos de seguir aquilo que defendemos na Europa, temos de seguir também entre nós, que é o denominado princípio da subsidiariedade. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que só não é feito à escala inferior aquilo que manifestamente não pode ser feito na escala inferior e tem de passar para a escala superior. Portanto, vamos partir de um princípio, tudo é feito à escala municipal, porque tudo está muito próximo da escala municipal. A escala municipal está próximo de tudo. Bom, mas as pessoas dizem-me lá, e querem a política de defesa na escala municipal. Não pode ser. Essa tem de ir para o patamar nacional. Portanto, nós partimos do princípio que tudo que pode ser feito à escala cá em baixo é cá em baixo. Depois passa para o regional o que não puder ser local e do regional para o nacional o que tiver de passar para esse patamar. E, portanto, isto significa que nós devemos colocar as competências naqueles que estão mais próximos do problema que as competências visam resolver. Portanto, setores como a educação, a saúde, a habitação, os transportes, o ambiente, a cultura e a área social, eu até ponho um especial ênfase na área social, tudo isto tem patamares que são muito mais facilmente feitos à escala local do que mais alta. Educação. Quando eu era Presidente da Câmara, as câmaras municipais tutelavam o edificado do primeiro ciclo do ensino básico, portanto, a antiga 4ª classe. E se nós fôssemos comparar, eu lembro de uma vez, no Liceu Dom Manuel II, que agora é Rodrigues de Freitas, ir com o governo, na altura, não é inaugurar, foi o primeiro-ministro veio cá apresentar um programa de melhoramento de todas as escolas. A ministra era a professora Maria de Lourdes Rodrigues. E lembro de estar sentado a ver aquela apresentação e ela me dizer que, relativamente ao primeiro ciclo do ensino básico, quase não havia problemas, só havia problemas praticamente só no Conselho de Lisboa, porque os concelhos todos do país tinham um problema resolvido. Ou seja, as câmaras municipais tinham tutela sobre aquilo, tinham um particular carinho nas escolas e as escolas estavam todas bem tratadas. O problema passava-se a partir do primeiro ciclo do ensino básico, portanto, as escolas a seguir, e depois englobando o ensino secundário. Eu acho que neste momento já está, o edificado está todo nas autarquias, não sei se está em todas, umas queriam, outras não queriam, não sei se entretanto já foram obrigadas a ter, mas eu acho que é evidente que todo o edificado até ao fim do secundário devia ser responsabilidade das câmaras municipais e o pessoal auxiliar também das câmaras municipais, só o pessoal docente é que não.
coloco relativamente ao pessoal do centro, para perceberem a dicotomia das coisas, na escala municipal não, e coloco em cima da mesa, terá uma opinião mais avalizada, o professor Santos Silva, que já foi Ministro da Educação, e a colocação de professores, à escala regional ou à escala nacional. Se calhar essa pode estar no patamar regional. No patamar municipal não pode, como é evidente, mas se calhar pode estar no regional, ou tem de ser completamente centralizado em Lisboa. Não sei, mas é este tipo de debate que se devia fazer. No caso do social, por exemplo, o caso do social, eu dou um exemplo muito concreto, que aqueles que se recordam do tempo em que eu fui Presidente da Câmara e que possam viver aqui perto, Praça Francisco Sá Carneiro, eu tinha um programa, tive um programa durante uns anos de combate, não é bem à toxicodependência, era a toxicodependência ligada aos arrumadores. Portanto, no fundo, era acabar com o fenómeno dos arrumadores na vertente em que eles tinham ligação à toxicodependência. Tinham um protocolo com a saúde, com a Segurança Social, e a Câmara também tinha o seu papel, não vou explicar isso, mas perceberão que, por exemplo, esta competência, apesar de eu precisar da Segurança Social, do protocolo com a Segurança Social e com a saúde que o tinha de ser comandado pela Câmara, porque isto vai ao nível da rua. É o problema do que havia aqui na Praça, já era Sá Carneiro na altura, não era Velasquez, na Praça Sá Carneiro. Ora, não é um ministro no Terreiro do Paço, ou seja, onde for, que se tem de preocupar com o problema dos arrumadores nas ruas de uma dada cidade. Aqui temos uma competência que tem de estar na autarquia, com a predisposição daquilo que não pode estar na autarquia, mas que é relevante, ter o apoio nacional. Para isto, é também muito importante que a Junta Regional a existir, portanto, que não estamos a falar de um governo regional como a Madeira, estamos a falar de uma autarquia regional, portanto, temos a Câmara Municipal do Porto e poderíamos ter a Câmara Municipal ou Regional do Norte, ou a Câmara Metropolitana, ou seja o que for. Portanto, estamos a falar de uma autarquia, não estamos a falar de um governo regional. É importante que essa Junta Regional tenha o orçamento de investimento, porque se não tiver o orçamento de investimento, nem tiver receitas próprias, obviamente que quando eu quero combater as assimetrias regionais, não tenho esse instrumento, porque a decisão sobre os investimentos está em Lisboa. Ora, em Lisboa tem de estar a decisão dos investimentos que são de impacto nacional e transversal ao país. Se eu falar, por exemplo, no metro do Porto, o metro do Porto é um investimento regional. Tem de estar ligado ao Ministério das Infraestruturas pela dimensão do investimento, sendo que quando eu era Presidente da Junta Metropolitana até tínhamos a maioria no capital, mas não contava de nada porque não tínhamos orçamento para isso. Portanto, a Junta Regional, que deveria ficar com o metro, porque também não pode ficar à escala municipal porque atravessa muitos municípios, teria de ser a responsável pela gestão das verbas para a construção ou expansão do metro, precisamente. Porque se elas continuarem centralizadas, acontece aquilo que eu vi muitas vezes enquanto autarca, e que também me deu um passo no sentido de ser mais defensor da regionalização, que é encontrar, e vou dizer a palavra certa, depois adocico um bocado, mas encontrar enormes incompetentes a decidir sobre determinadas matérias. Quer ao nível dos ministérios, mas particularmente ao nível das secretarias de Estado, eu tive de lidar com gente muito, muito, muito incompetente. Mas gente tão incompetente, para perceberem o que eu estou a dizer, da mesma forma que se me viessem pedir a mim para mandar o que deve ser feito em Chaves. Eu era completamente incompetente. Não é? Portanto, quando eu digo incompetente, é no sentido de um desconhecimento total sobre aquilo que tem de fazer e não deveria ter de fazer. E, portanto, quando decidiam coisas sobre o Porto ou sobre estes concelhos limítrofes que eu conheço, eu deitava as mãos à cabeça por haver o desconhecimento. A regionalização acaba com isso. Pode haver gente incompetente por natureza, mas não incompetente porque está lá longe e desconhece a realidade. E devia ter as receitas próprias também, que, por exemplo, os municípios têm algumas receitas próprias. O IMI, o IMT, as taxas municipais, etc. Erradíssimo. Em minha opinião, se alterarmos amanhã é bom, se não alterarmos, paciência, porque devemos ter alterado há 30 ou 40 anos atrás. Portanto, as receitas fundamentais dos municípios dependem fundamentalmente da construção. Um disparate. Eu acho que os municípios deviam ter uma receita que corresponderia a uma percentagem dos diversos impostos cobrados no seu município. Da mesma forma, eu digo, relativamente às regiões. Ou seja, por exemplo, as receitas das regiões deveriam ser uma percentagem do IVA
cobrado nacional, ligado naturalmente à AGEAM, uma porcentagem do IMI, uma porcentagem do IMT, porcentagem de tudo. E, portanto, o IVA, uma porcentagem para a autarquia, uma porcentagem para a região e uma porcentagem para a nacional, em função daquilo que são as diversas competências que viessem a ser atribuídas. Não havendo receitas próprias, ou havendo poucas receitas próprias, lá está pendurado das transferências do Orçamento de Estado, ditado por Lisboa. Assim não pode ser, e isto é que seria verdadeiramente a descentralização. Na reforma do regime, só dizia que podia dar uma ajuda enorme, porque quando eu falo da reforma do regime, ou do sistema político em particular, eu acho que o mais importante na reforma do sistema político é a reforma dos partidos, que é uma coisa quase impossível de se fazer. Se vier a tarde, depois lá explicarei a minha ideia, praticamente impossível de fazer. Podemos mexer na lei eleitoral, mas se nós mexermos na lei eleitoral, pode ficar um bocado melhor, mas não pensem que isto se resolve tudo porque a forma de eleger deputados passou a ser um bocado diferente. Não, ajuda, mas não faz por si só. Onde eu vejo margem para nós alterarmos de forma estrutural a forma de governar o país é precisamente na distribuição dessas competências com uma equidade territorial muito maior. Aí sim havia um abanão, no sentido positivo do termo, haveria um abanão para governarmos o país de forma diferente e podermos chamar à participação política mais pessoas e outras pessoas que levariam, isso sim, em minha opinião, a alguma mudança eu não gosto do termo classe política, mas pronto, entendamos-nos em torno do termo classe política. Mesmo assim, se me fizerem uma pergunta, e qual o grau de probabilidade de a regionalização conseguir isso? Eu prudentemente diria 60% para não conseguir nada e 40% para conseguir alguma coisa. Porque rapidamente, se calhar, os partidos se adaptavam àquilo e a coisa ficava parecida. Mas pronto, mas pelo menos era realmente era uma ruptura que rasgava um novo horizonte. A pergunta em concreto da despesa pública. Hoje, a dívida pública portuguesa representa 95% do produto interno bruto. Ela já esteve por 2 vezes em 130 e tal %, no tempo da Troika e no tempo da pandemia, e finalmente agora evoluiu de uma forma sustentadamente e positiva para um patamar que nos faz recuar para aí 20 anos, para aí 2005, deve ter andado por aqui nessa altura, ela no fim do século ainda estava só nos 60 e tal %. Hoje está nos 95 a cair e, portanto, está bem, não está bem, mas está na tendência certa. Agora, esses 95% do produto, só 2,3% é que são das autarquias. Portanto, se a dívida pública portuguesa é de 95, ora, 92,7% é do governo, do nacional e 2,3% é das autarquias. Portanto, não são as autarquias que são despesistas, nem são as autarquias que atiraram com a dívida pública para a vergonha que nós já passamos, e parte ainda estamos a passar, embora no sentido positivo, no sentido em que devemos ir. E isto acontece porquê? Acontece porque as autarquias têm leis muito apertadas que já, em tempo antigo não tinham. Quando cheguei à Câmara do Porto estava excepcionalmente endividada, mas foram sendo feitas leis que mesmo aqueles que não querem regular as finanças autárquicas acabam por ter de fazer à força porque não podem ultrapassar determinadas leis. Essas leis não são aplicáveis no patamar nacional, mas podem ser aplicadas no patamar regional. Portanto, se os orçamentos regionais estiverem debaixo das mesmas regras que estão os orçamentos municipais, e se eu passar uma fatia substancial do Orçamento de Estado para a gestão municipal e autárquica, com as regras que existem, mas aquelas que não existem podem existir, nós deixamos para a irresponsabilidade despesista do Governo Central uma fatia muito mais pequenina daquilo que tem hoje, que é a fatia de leão ou é quase tudo. Eu adianto uma não sei se me colocar esta questão, mas podem dizer, olha lá, e diz qualquer coisa sobre a Madeira e os Açores. Ora bom, eu posso dizer qualquer coisa sobre a Madeira e os Açores. É que a Madeira e os Açores não estiveram... coisas são muito diferentes. São coisas diferentes, são coisas um bocadinho... Dizer duas coisas. Diz lá sobre a Madeira, pronto, sobre a Madeira. O problema é que a Madeira não teve, ao longo do tempo, ao abrigo das leis que eu entendo que devem estar. Sendo que a Madeira é uma região autónoma, não é isto que eu estou a defender aqui, regiões autónomas no continente. São autarquias regionais, mas
a partir do momento que a Madeira também começou a ter as regras mais apertadas, as coisas começaram naturalmente a endireitar. Portanto, acho que não é exemplo, porque hoje em dia é diferente e no passado também teria sido diferente se as regras levassem isso. Portanto, eu acredito, sinceramente, que a despesa pública pode baixar se nós tivermos regionalização, desde que devidamente feito. Uma das linhas mais importantes do ponto de vista da reforma do Estado, designadamente para diminuir a pressão do Estado sobre a economia e os cidadãos, a sociedade, por um lado, e, por outro lado, aumentar radicalmente a eficiência na gestão das coisas públicas e diminuir os custos necessários que as pessoas singulares ou coletivas têm que ter, é a reforma da Justiça, em particular do chamado direito económico, da justiça administrativa e fiscal, e, no âmbito da outra justiça, incluindo a penal, aquela que paralisa a capacidade de decisão de quem tem que decidir. A reforma da Justiça é uma bandeira muito querida do Dr. Rui Rio, dava para um debate inteiro, mas o senhor tem uma visão bastante particular porque acha que a medida principal é uma. E quer-nos explicar isso? É verdade. Eu não disse ainda hoje aqui, mas podia ter dito, a talho de foice, eu acho que o 25 de Abril, se fizermos o balanço aos 50 anos do 25 de Abril, encontramos naturalmente muitas coisas positivas, outras coisas eventualmente menos positivas e tal, balanço positivo, claramente, como é evidente, mas duas grandes falhas. Duas grandes falhas, ou seja, duas coisas que eu acho que está pior hoje do que há 50 anos atrás. A justiça e as assimetrias regionais. Ou seja, o país está mais desigual hoje em termos territoriais do que aquilo que estava há 50 anos atrás. Em termos relativos, como é evidente, não é em valor absoluto. Em termos absoluto, lá no interior também se vive melhor hoje do que há 50 anos atrás, como é lógico e mal fora. Mas em termos relativos, comparando litoral e interior, e particularmente Lisboa, Porto e o resto, está pior. E na justiça também está pior. Está bem, depois os tribunais plenários e era julgado porque tinha opinião. Deitar isso fora. Não, eu não estou a falar disso, estou a falar daquilo que é a resposta que a justiça dá ao cotidiano dos cidadãos, quando o cidadão recorre à justiça, não é quando o cidadão faz políticas. Isso. E isso, acho que a resposta está francamente pior. Aliás, na lógica daquilo que ainda há bocado disse, para quem ainda não entendeu, e admito que a maior parte das pessoas ainda não tem entendido, não é por acaso que eu, quando cheguei a líder da oposição, eu me predispus a assinar 2 protocolos, um sobre uma reforma da justiça e outro sobre a descentralização com o então governo. O protocolo da descentralização foi assinado, o da justiça não foi, porque o então primeiro-ministro não quis, mas para me fazer entender, eu avancei com isso à cabeça, porque na minha visão estrutural do problema do país, aquelas são as duas áreas onde estávamos mais atrasados. Não é por acaso que eu fiz daquela maneira e que me custou, como sabem, dizer que eu sou do PS2 e que queria ser vice-primeiro-ministro e que não fazia oposição e que era frouxo e que era isto e era aquilo, mais uma série de nomes que eu não digo que é feio. E, portanto, não é por acaso. Sabia o que tinha na cabeça, não me consegui explicar eventualmente, mas eu sabia qual eram as necessidades do país. A reforma da justiça é algo absolutamente premente. E é premente porquê? Primeiro, pela lentidão, como é evidente. E essa lentidão é patente, em primeiro lugar, nos tribunais administrativos, onde uma ação muito facilmente demora 20 anos ou mais de 20 anos, muito facilmente. Vi, aliás, por exemplo, há coisa de uns meses, estava a ver o telejornal e vi uma notícia, Câmara do Porto, condenada a pagar não sei quantos milhões de euros, condenada, quer dizer, não é bem condenada, tem de pagar não sei quantos milhões de euros num litígio, no administrativo e não sei o quê. E a primeira coisa que eu, tipo, a Câmara do Porto já meteu agora a pata na poça e vai ter de pagar aqui uns milhões e tal. Quando eu fui ver o dossiê não tinha nada a ver com o atual executivo da Câmara, que está lá há 11 anos. Mas também não tinha nada a ver com o meu, que já lá que saía há 11 e estive lá há 12. Era antes de eu ter entrado ainda. Portanto, vejam bem, pelos vistos o juiz entendeu que a Câmara tinha de fazer uma indemnização. Aquele que estava à espera da indemnização da Câmara, e segundo o juiz justa,
esteve à espera 20 e tal anos. Provavelmente já não é ele, já são os herdeiros que recebem. Portanto, isto não é justiça, isto não tem ponta para onde se lhe pega, não tem pés nem cabeça. A justiça penal não é tão lenta, é lenta nestes processos mais mediáticos e mais complexos, no dia-a-dia não é tão lenta, mas também vemos que para determinado tipo de crimes é de uma lentidão brutal. O próprio Tribunal Constitucional não é exemplo. Não é exemplo porque demora muito menos, mas a complexidade do que tem que fazer também é muito menor. Por exemplo, eu já não sei, a lei da eutanásia foi aprovada há mais de um ano, não é? Já nem me lembro quando é que foi, já há muito tempo. Há muito tempo. Foi há 4 anos. E está uma apreciação pendente, mais ou menos desde essa altura, no Tribunal Constitucional. Eu diria, não sou jurista, não, mas olhando assim, eu dá-me a ideia que vem a lei da Assembleia da República, ver se aquilo tem alguma inconstitucionalidade ou não, nos termos que é apontado, mais de 2 meses parece-me um bocado mais. Já estou a ser benevolente, mais de 2 meses. Não, portanto, o próprio Tribunal, que não vai demorar 20 anos, mais ano, menos ano a coisa vai sair, mas também não constitui um exemplo, digamos assim, para isso. E, portanto, isto não é a justiça arrastar-se desta maneira, não é justiça. Entretanto, temos um problema, eu diria, pode não ser tão sério, porque não afeta diretamente os cidadãos, e este que eu estou a dizer afeta diretamente os cidadãos, mas afeta o regime como um todo, que é a permanente quebra do segredo de justiça que nós assistimos, as escutas durante anos, cidadãos a serem escutados durante anos e anos sem qualquer explicação para isso, buscas a domicílios que são autênticos abusos de poder, e se alguém nesta sala tem algum receio de dizer isto, eu não tenho, porque eu sei do que estou a falar, eu próprio fui alvo de uma busca que não foram lá procurar nada, e, portanto, buscas que são abusos de poder, manutenção das pessoas portanto, suspeitas durante anos e anos. Nós vimos 2 ministros do antigo governo que estiveram sob suspeita durante não sei quanto tempo, há coisa de uns 2 ou 3 meses, foi anunciado que a coisa foi arquivada, não tem nada, arruma. Esta semana já saiu uma notícia a dizer não, ainda há ali qualquer coisa que ainda está a ser melhor investigado. Isto não tem jeito nenhum, não tem jeito nenhum. E eu não estou a dizer que não tem jeito nenhum haver mais qualquer coisa que possa ter que ser investigada, não sei. Agora, o que eu sei é que não tem que vir para a praça pública para manter outra vez as pessoas em suspeita perante toda a gente. Tiveram em suspeita não sei quanto tempo antes, até ser arquivado. Foi arquivado ao fim de 2 meses, já estão em suspeita outra vez, nem sabem de quê. Bom, e isto, para nós todos sabemos, teve de vir no jornal. Para ter de vir no jornal, alguém teve de dizer que o jornalista não adivinha. E, portanto, se escreveu, isto só pode vir da origem que sabe. Olha, eu é que não fui, que não sabia, como é lógico, não é? Portanto, manter as pessoas, isto tem a ver, obviamente, com os direitos humanos que não são respeitados. E eu acho, tenho direito à minha opinião, a minha opinião é que há interferência política. Quando o Ministério Público faz aquele comunicado com aquele parágrafo e que leva à admissão do Primeiro-Ministro, há aqui uma óbvia interferência política. E se na altura parecia, para mim, na minha opinião, hoje não há dúvida. Porque só não era interferência política se, entretanto, face ao tempo que passou, já houvesse uma acusação, uma pré-acusação, uma coisa forte que justificasse aquilo. Ao fim deste tempo todo não há. Então, obviamente, foi um abuso, e um abuso de que maneira? Que interferiu diretamente na política e também digo isto, sujeito naturalmente à antipatia de muitos que são do meu partido, mas sinto a obrigação de o dizer, porque nos 10 milhões de portugueses sou eu o que tem mais autoridade moral para dizer isso. Porque se eu estou a criticar a demissão de um governo de maioria absoluta, essa maioria absoluta foi-me ganhar a mim, foi contra mim. Eu fui o derrotado. E, portanto, tenho uma obrigação adicional de ser eu a dizer assim não, fui eu derrotado. No entanto, assim não. Se eu fui derrotado, se ganhou, e se ganhou com aquele resultado, agora cumpre-se até ao fim. A não ser que queira sair ou que haja outras coisas. E se houver qualquer coisa do ponto de vista judicial que não possa levar a cumprir até ao fim, sim senhor, não vai, mas tem de aparecer essa coisa que não aparece. Portanto, isto, para mim, é uma interferência política, sendo que no Governo Regional da Madeira também não foi muito diferente, não foi igual, mas também não foi muito diferente, também andámos à espera ao fim deste tempo todo a justificação para aquele aparato e depois para a instabilidade política brutal que está na Madeira e que está aqui também no continente. E é isto, não sendo da exclusiva responsabilidade do Ministério Público, ele não é alheio a isto que se passou e àquilo que nós
víamos. E para lá disso ainda digo outra coisa pior. Eu tenho direito à minha opinião. Eu não tenho confiança que os assuntos no Ministério Público sejam todos tratados com equidade e da mesma maneira. Ou seja, se tiverem 10 casos, todos praticamente iguais, ao longo do tempo, eu não confio que eles foram tratados todos exatamente da mesma maneira. Tenho direito a essa opinião. E essa opinião não é porque eu gosto ou não gosto do Ministério Público, aqui não há gostar nem desgostar. Eu acho que todos temos de gostar do Ministério Público, que é um organismo absolutamente essencial para a democracia ou para o Estado de Direito, para o Estado de Direito. Eu digo isto porque em 12 anos que fui autarca, fui constituído pelo Ministério Público, já não me lembro, se 7 ou 8 vezes arguído. Enquanto que à volta de todos os outros municípios, nenhum outro presidente da Câmara tinha uma coisa destas. Então porquê é que eu fui constituído, repito, já não sei se é 7 ou 8 vezes arguído, e os outros foram uma vez ou duas ou nada? Porque é que o meu executivo, a uma altura, que os meus vereadores com pelouro, portanto, do PSD e do CDS, mas eu, estávamos todos arguídos, e cada um pela sua coisa, cada uma mais disparatada da outra. Portanto, eu assisti a isto, passou comigo. Se passou comigo, se ainda temos alguma liberdade de expressão, a minha opinião é que isto não é inocente. E, portanto, não pode ser. Mas o Dr. Rui Rio acha que para mudar esse estado de coisas há uma medida muito forte. É uma medida muito forte. Eu acho, obviamente, que se me perguntassem, diz lá 10 medidas. 10 medidas eu não sei dizer, quer dizer, sei dizer 10 medidas, mas eu não sei dizer 10 medidas com a devida prioridade. Não sou jurista e muito menos advogado. Acho que os advogados até têm mais possibilidade de estar em contacto direto com a realidade. Não é? Posso dizer umas coisas, mas eu digo isto, mas a reforma da justiça não é para ser feita por mim, nem coordenada por mim de forma nenhuma, não tem essa competência. Eu estou na ótica do utilizador, digamos assim. Mas para mim, na ótica do utilizador e de perspectiva política, digamos assim, há uma medida que é absolutamente essencial e que a vida me ensinou que é assim. Ou seja, enquanto não houver um escrutínio da magistratura, seja ela do Ministério Público, seja ela dos magistrados judiciais, enquanto não houver um escrutínio e uma avaliação independente e não corporativa, nós continuamos com uma certa impunidade e daí não resultará nenhuma reforma da justiça. Ou seja, se eu não alterar a composição dos conselhos superiores, se o Conselho Superior da Magistratura, o do Ministério Público e dos Tribunais Administrativos e Fiscais não tiverem uma maioria de não magistrados, de forma a que as decisões não tenham qualquer perfil corporativo, de forma a que sejam independentes, enquanto assim não for, eu não vejo como é que uma reforma da Justiça pode resultar. Ainda que se faça uma reforma da Justiça muito bem feita, impecável, aquilo que não se consegue, que é o ideal, mas imaginemos o ideal, conseguia. Vinha cá o criador e fazia a reforma da Justiça, mas não mexia nisto. Era uma questão de tempo e tudo aquilo que de bom se tivesse feito ia sendo boicotado e o sistema ia encontrando formas de contornar. Portanto, o ponto de partida para isto tudo é haver uma avaliação independente e, portanto, a alteração da composição dos Conselhos Superiores, mas não é só a alteração da composição dos Conselhos Superiores, onde os magistrados estão em maioria, onde, no caso do Conselho Superior da Magistratura, podem não estar em maioria, podem estar em minoria para um, desde que o Presidente da República indique 2 não juízes, o que raramente acontece e, portanto, normalmente ficam sempre em maioria. Mas não basta. Portanto, tem de ser uma maioria clara, não é cada um, clara e obrigatória, e depois tem de se mexer no modo de funcionamento desses próprios conselhos. Não podem ser membros, pura e simplesmente, não executivos, que estão na sua vida profissional, vamos admitir que até são pessoas, como eu estou a dizer, não são magistrados, nada, estão na sua vida, chegam lá, 3 pastas de arquivo à frente, ora começa a votar, volta bem embora, apanha o comboio, vem para Coimbra, vem para o Porto. Isso também não dá. Obviamente que todo o modo de funcionamento tem de ser diferente. Um bocadinho mais caro, um bocadinho mais despesa pública, mas valia a pena. Mas eu queria saber a sua opinião também sobre isto, que é, eu também não sou jurista e, portanto, visto de fora, eu diria que também há um problema de escassa autoridade a menos da parte dos dirigentes de grandes corpos muito importantes para o funcionamento do sistema de justiça
em particular o Ministério Público, que é uma coisa que às vezes impressiona em função ou do nosso conhecimento da história recente do país ou da nossa própria experiência profissional noutros setores. Em relação à experiência recente do país, o que nós fomos vendo foi uma evolução que teve os seus precalços, teve as suas resistências, mas que se foi fazendo no sentido de dar autoridade a quem estava com responsabilidade. Quando eu fui professor do ensino secundário há 50 anos atrás, o presidente do Conselho Diretivo podia presidir ao Conselho Diretivo, mas dirigir a escola que não dirigia, porque ele era escolhido pelo corpo de docentes e era, digamos, um primus inter pares. E, entretanto, ao longo dos anos, o diretor da escola hoje tem uma autoridade e uma capacidade real de decidir muito diferente. Da primeira vez que eu fiz parte de uma equipa de reitoria na minha universidade, o reitor queixava-se: eu não mando nada nas escolas, sou uma espécie de representante de um corpo que na realidade não existe, porque são 14 faculdades, cada uma faz o que quer. E, entretanto, isso foi mudando. Nos hospitais é a mesma coisa. Os conselhos de administração de hoje têm poderes, têm uma autoridade, têm responsabilidade. Quando nós olhamos para o Ministério Público, isso não sucede. E a autoridade do Procurador-Geral é muito limitada. Aliás, houve um que se queixou de ser a Rainha da Inglaterra. Isso por um lado. E por outro lado, quando se compara com outras experiências profissionais que uma pessoa vai tendo, também é estranho que alguém possa dizer que dirige uma coisa se não tem, por exemplo, poder disciplinar. Eu, quando nas funções que exerci no governo durante muitos anos, eu descentralizava pouco, mas havia 3 coisas que nunca delegava. A assessoria de imprensa, isto é, falar em meu nome tinha que ser eu, o orçamento e a inspeção, porque tinha que ser eu a tutelar quem controlava, digamos assim, disciplinarmente os funcionários. Ora, nem o Conselho Superior do Ministério Público tem esse poder, essa autoridade. O Rui não acha, se eu posso falar assim, que também, para além da necessidade do escrutínio externo, a necessidade de aquilo que é hierárquico, assumir que é hierárquico. Aquilo que exige responsabilidade, ter aqueles a quem se exige responsabilidade, terem a autoridade, portanto, o poder necessário para poderem responder. Evidente. Não... Evidente. Porque o que nós vemos, desculpe lá, sim. Agora estou eu a estender-me, mas já lhe dou a palavra outra vez. Porque quando nós olhamos para alguns, digamos, daquilo que parecem disfuncionamentos, ou para falar à economista, desincentivos, não é? Anomalias que nos parecem a nós, que estamos muito marcados pelaquela cultura de quanto é que se gasta, quanto é que se obtém, foi-se eficiente ou não, nos faz impressão. Mas quando nós olhamos para essas que parecem algumas anomalias, vemos que todas elas têm a ver com essa autoridade a menos e responsabilidade a menos. Por exemplo, a história dos prazos, que a qualquer jurista faz impressão que como é que eles discutem há centenas de anos sobre se os prazos são perentórios, se são indicativos, se são taxativos para uns e não são taxativos para os outros. Até a forma como se calculam os prazos tem diferentes doutrinas. Ou quando se olha para a avaliação do desempenho, não é? Alguém foi encarregado de um processo, demorou X tempo, com este resultado, não sei quantos % dos processos que vão a tribunal não passam no tribunal. Não há... Ninguém está a dizer para se pôr em causa a independência dos magistrados e a autonomia dos magistrados do Ministério Público. Mas não acha que esse lado
da autoridade e do poder, da responsabilidade, também devia ser... Sim. Para mim isso é claro. Aliás, eu na Câmara do Porto tinha isso tudo, mais o orçamento, mais as finanças. Mas tinha isso também, como é lógico, não é? Acho que sim. Ou seja, um dos problemas que existe é o facto do Ministério Público ser uma entidade hierarquizada. No entanto, aquele que está no topo da hierarquia e que é, se puser o Conselho Superior ao lado, o único que tem alguma legitimidade democrática, transmitida pelo Primeiro-Ministro e pelo Presidente da República, acaba por não ter o devido poder sobre aqueles que, tendo um poder imenso, não têm legitimidade democrática. Portanto, nós temos de reforçar o poder daquele que, sendo nomeado pelas instituições democráticas, deve, perante elas, também poder responder, enquanto que no quadro presente pode responder, mas pouco, porque no limite, em muitas circunstâncias, ele diz que, enfim, nem que quisesse fazer, não podia fazer diferente. Portanto, nós devemos defender a hierarquia do Ministério Público, responsabilizar mais o PGR, mas para poder responsabilizar mais o PGR também temos de dar meios para isso, porque realmente o Dr. Pinto Monteiro, que eu tive o prazer de conhecer bastante bem, é um tipo muito simpático, dizia, eu estou na mão dos sindicatos, eu não tenho poder nenhum, eu sou a Rainha de Inglaterra. Não era a Rainha de Inglaterra, era uma figura de estilo, mas é pouco mais que a Rainha de Inglaterra. E eu acho que o escrutínio e a avaliação feita pelo Conselho Superior do Ministério Público pode ter uma instância anterior, que é o gabinete do PGR. Eu não vou falar PGR, tem de ser o gabinete do PGR por ele dirigido. E pode, por exemplo, a parte disciplinar só ir ao Conselho Superior em recurso. Por exemplo, aqui, alguém que está muito mais dentro do assunto do que eu, o Vital Moreira, acha que vai ficar só no PGR. Eu, por acaso, simpatizo mais com a ideia de o Conselho Superior poder ser recurso, também na parte disciplinar, de decisões do PGR. Agora, aquilo que nós vemos nessas avaliações de desempenho é que é praticamente tudo muito bom, ou quando corre mal é bom. Não é muito bom, mas é bom. Ora, obviamente que ninguém está a dizer que, então, no caso dos juízes, ainda mais claro, que a avaliação vai ser em função da sentença ditada. Isso tem as instâncias de recurso e lá chegamos e acabou. Não, tem de se ver o comportamento do determinado magistrado, seja de um lado, ao longo do tempo nos diversos processos. Assim é que as coisas devem ser. Não havendo isso, ou havendo de uma forma corporativa, e só mesmo quando é uma coisa absolutamente desgraçada é que atuam, eu acho que aí, obviamente, que nós não podemos esperar que as coisas funcionem de outra maneira que não seja da forma como têm funcionado. Por exemplo, o Conselho Superior da Magistratura veio agora dizer, uma série de propostas de reforma, não é? O Presidente do Supremo veio agora dar uma série de respostas e quer encurtar os prazos, determinados prazos. Ora bom, esses prazos que ele quer encurtar, em princípio, só são respeitados pelos advogados, porque os próprios juízes não respeitam os prazos. Portanto, se os prazos ficarem na mesma, mas os juízes forem obrigados, juízes e magistrados do Ministério Público, forem obrigados a respeitar os prazos, obviamente que as coisas são diferentes. Quando vêm dizer, há um advogado que está permanentemente a meter incidentes para atrasar o processo, mete isto e atrasou um bocado, vem isso e atrasa mais um bocado, depois mete outro, e eles dizem, a culpa é do advogado, temos de limitar isso. Eu não sei se não pode haver um ponto ou outro onde se possa limitar, mas há uma coisa que eu sei. O advogado, se consegue prolongar isso no tempo através desses expedientes, é porque o juiz não decide rapidamente. Porque se o juiz pegar no tal incidente, não é? E decidir na semana seguinte, não adianta andar muito com os incidentes, porque não consegue arrastar meses ou anos. Portanto, é fácil de ver também uma solução, isto dito por quem está de fora, quem está de dentro há de dizer, bom, mas há isto, aquilo e aquilo outro, ponto, pode haver mais um pormenor ou outro, mas assim como está, que é um exagero manifesto, em minha opinião, designadamente quando os advogados têm de cumprir, os juízes não cumprem, e depois os tais expedientes dilatórios têm a ver com o facto dos juízes não cumprirem, não com o facto dos advogados utilizarem isso. Muito bem, vamos perguntar... saber se alguma ou algum dos presentes quer formular alguma pergunta
ao Dr. Rui Rio. Pode mesmo ser... Faça favor. Se me dão licença, eu queria dizer o seguinte. O Sr. Dr. Rui Rio acabou de dizer que os juízes têm muitas obrigações perante os advogados que pedem prazos dilatórios. Há uma pergunta muito simples que se faz e que se pode resolver. Quem faz estas leis? A Assembleia da República. Não dar estas leis labirínticas a todos os advogados e juízes para os casos muito simples e para os casos complicados. Conclusão, acontece que dando estas leis labirínticas feitas pela nossa linda e grande Assembleia da República desde há 30 anos a esta parte, o país está como está. Quem não deve, não tem. Por exemplo, o Ricardo Salgado anda aí à espera de ser julgado e tal, o Sócrates anda à espera de ser julgado, mas não quer e nunca será. Nos Estados Unidos, houve um senhor que fez igual e muito pior que o Sócrates, mas vamos falar em proporção, igual. No ano, o Sr. Boff, num ano, foi para a cadeia. Conclusão, também há outra coisa muito simples, os nossos políticos podem até ser ignorantes, podem ser humildes, podem saber pouco, mas podem se munir de cientistas da sociedade civil, que temos cá muitos fora dos partidos, ou seja, a nossa democracia está sendo uma partidocracia. Os partidos não têm a honestidade perante os seus eleitores, e nós, que estamos cá de fora, como diz o Rui Rio, o Sr. Dr. Rui Rio, eu também estou cá de fora, não tem em conta a sociedade civil. Temos aí tantas pessoas com muito saber, pagar-lhes 30 mil, 20 mil euros, não tem mal nenhum. A função pública fica chateada, não tem problema. O que tem problema é que ele ganha 25 mil e resolve milhões de problemas e milhões de euros que dá de lucro ao povo. O outro, funcionário público, técnico e tal, anda aí a passear, ganha mal, ok, não resolve nada. Veja o caso do Macedo nas finanças. As finanças é do estatuto que mais bem está resolvido. A Freira Leite, na altura, ela era economista, era ignorante. Chamou um homem que sabia. Resolveu todo o problema das finanças. As finanças ainda andam muito labirintas, mas recebem muito bem. Eu queria fazer mais outra pergunta, por exemplo. Sim, mas curta, se faz favor. Pronto, sobre a questão da regionalização. A regionalização, sou totalmente de acordo, ou seja, regiões autónomas administrativas, como temos as CCDRs Norte, Centro e Sul, porque não regiões administrativas não autónomas com governos para gastar dinheiro e secretários e nada. A nível do território, quanto mais centralismo tivermos, menos igualdade territorial haverá. Pronto. A nível da construção. Muito obrigado, pronto, já fez. Chega, faço. Okay, muito obrigado. Ali o senhor, sim, mas dois senhores, as perguntas e depois respondem em conjunto. Faça favor, há um micro que está a caminho. É para este senhor ou para mim? É indiferente, o senhor à minha esquerda pediu primeiro. É uma questão breve e curta. Muito obrigado. Para o Dr. Rui Rio. Como é que o Dr. Rui Rio explica este facto? Há uma consciência aguda e muito forte no Norte e, sobretudo, aqui na nossa região do Porto, sobre os malefícios prolongados do centralismo político. No entanto, os movimentos emergentes da sociedade civil, no Norte e, sobretudo, no Porto, em defesa da regionalização, são débeis, esporádicos e pouco consequentes. Não temos um forte movimento transversal, e digo transversal porque os adeptos da regionalização aqui somos muitos e somos diversos politicamente, à esquerda e também à direita, o que é que justifica a ausência desse movimento forte que se transformasse num protagonista e num elemento de pressão construtiva para a reforma do Estado relativamente à descentralização política do país. Muito obrigado. Exatamente. Muito obrigado, faça favor. Eu queria só pôr duas questões. Uma delas, digamos, é de facto
digamos, concordar com o que foi dito pelo Dr. Rui Rio relativamente aos assuntos dos tribunais, relativamente à justiça, relativamente ao atraso, relativamente digamos, ao arrastar pelo tempo as questões, e temos tantas, o nosso país basta abrir o jornal e temos logo 2 dúzias delas para enumerar. Não vale a pena dizer mais, e eu gostava só de dizer que isso já vai há muitos anos, porque, por exemplo, quando foi o assunto do alumínio, era ministra uma senhora muito importante e parece-me muito capaz, segundo me disseram, muito capaz de desempenhar esse cargo, e aquilo ficou em águas de bacalhau, como sabe. Ao mesmo tempo houve o assunto do Costa Freire. Era já dessa altura. E gostava só de saber outra coisa que se calhar não tem nada a ver com o que estivemos a falar até agora, embora tivesse sido muito importante. O que é que o Dr. Rui Rio vê com a sua visão de ex-ministro, portanto, digamos, de pessoa ligada ao Estado, da situação atual do país? Desculpem só. Muito obrigado. Dr. Rui Rio, faça favor. Muito bem. Sobre aquilo que foi falado aqui pelas 3 pessoas, há uma coisa que eu não vou falar, que é esta última pergunta. Portanto, a situação atual do país, sobre isso, publicamente, não vou dizer nada. Agora, sobre o resto, aquele senhor disse, bom, mas quem faz as leis é a Assembleia da República. Bom, eu devo alertar para 2 aspectos. Primeiro, efetivamente, muitas das vezes, a qualidade da lei é fraca e, portanto, a qualidade da lei sendo fraca, o resultado da aplicação dessa lei é também fraco, ou seja, não é objetivo e pode ser feito de diversas maneiras. Podemos culpar em última instância a Assembleia da República, mas não é só a Assembleia da República. Muitas dessas leis nem sequer são feitas na Assembleia, são feitas no Governo e, por sua vez, no Governo, encomendadas a escritórios de advogados especializados. Portanto, temos de melhorar a qualidade das leis? Sim, claramente, acho que temos de melhorar a qualidade das leis. Mas também pense bem que, nem que nós tenhamos uma lei muito bem feita, o juiz tem sempre uma margem de discricionariedade muito grande e, portanto, ainda há bocado referi o facto de não cumprirem os prazos, a lei também indica os prazos e eles pura e simplesmente não cumprem, e depois o que é que acontece? Não acontece nada. Portanto, a Assembleia da República tem muita responsabilidade em muita coisa, mas não tem responsabilidade de tudo e está muito limitada também em diversas áreas. Também diz que, ligado a isto, que vivemos numa partidocracia, vivemos em parte, mas não é exatamente ligado a isto, tem mais a ver com, em minha opinião, a forma como a atividade dos partidos está muito centrada em si próprio, muito fechada, muito afastada do pulsar da sociedade. Mas também é verdade que a sociedade hoje não tem a vitalidade que tinha há muitos anos atrás e se nós quisermos puxar a sociedade para a participação cívica, encontramos hoje uma passividade muito grande. Pronto, podia dar exemplos, não temos tempo, nem é essa a ideia. Relativamente à questão que o senhor refere do centralismo, pronto, eu já disse o que tinha a dizer e aí estamos de acordo. Há uma outra coisa que, em paralelo ao centralismo, que é preciso distinguir, que é uma coisa é a questão de descentralizarmos, outra é desconcentrarmos. São coisas um bocado diferentes. Concentração significa que está tudo concentrado ali no mesmo sítio. Aqui no nosso caso, está tudo particularmente concentrado em Lisboa e uma pequena parte no Porto e nada no interior do país. Isto é a concentração que nós também temos de resolver e até podemos resolver com o próprio quadro centralizado que estamos, se houvesse vontade para isso, que não há, como foi, por exemplo, o exemplo de quando propus à Assembleia da República a passagem do Tribunal Constitucional e do Supremo Administrativo para Coimbra. Se repararem bem, o discurso político que eu, em parte, que eu estou aqui a ter, não vou dizer que se tem do Minho ao Algarve, mas há uma parte significativa das pessoas que têm este discurso também. Portanto, o discurso político
politicamente correto em torno da centralização é este que eu fiz. Este é o politicamente correto, é o que as pessoas gostam de ouvir. E isto é o que faz a maior parte das pessoas. O problema é depois passar à prática. É que depois a ação também é politicamente correta na maioria dos casos. Ou seja, é não fazer nada nem afrontar os interesses instalados. É o politicamente correto que choca com o politicamente correto do discurso, que é precisamente o contrário. E, portanto, quando o próprio Tribunal Constitucional se mexeu e começou a mover as suas influências para não ser votado favoravelmente na Assembleia da República essa desconcentração e, em parte, descentralização de passagem do Tribunal Constitucional para Coimbra, à escala, na Alemanha, penso que está numa cidade à escala ainda mais pequena. Karlsruhe, na escala alemã, eu penso que Karlsruhe é uma cidade do tamanho do Porto. Sim, Ovar, em termos nacionais, sim, em termos de dimensão, é para aí o Porto, não é? Portanto, ainda está numa... É como o Banco Central Europeu está em Frankfurt. Imaginemos, Central Europeu, porque houve a Alemanha, está o Bundesbank, mas também está o Central Europeu. Que houve a Alemanha decidiu Frankfurt. Era a mesma coisa que para Portugal vinha ao Banco Central Europeu, a gente colocava em Viseu. Estão mesmo a ver que era assim que ia acontecer, não é? Colocar o Banco Central Europeu em Viseu. Portanto, isto é uma mentalidade completamente diferente, também não deixa de fazer diferença depois no nível de desenvolvimento que têm uns e que têm outros, porque, obviamente, que o centralismo e a concentração atrasa. Aquilo que o senhor, por exemplo, referiu, não sei se agora, se há bocado, que teve o trânsito para chegar aqui, tem esse problema, isto, aquilo e aquilo outro, é, em primeiro lugar, um problema de concentração e não diretamente de centralização. Acreditamos é que a centralização poderia ajudar a menos concentração, ou não. No caso do Porto e no caso de Lisboa. Agora, esse é um problema de centralização. Se nós, pronto, para ser polémico, criar aqui, okay, habitação. Nós temos o problema da habitação, não é? E então aquilo que nós vemos, os decisores políticos todos, de ponta a ponta, raciocinar, é aquele raciocínio que a gente aprende no primeiro ano da Faculdade de Economia, ou então até ainda no ensino secundário. Que é assim, o preço está alto, tu aumentas a oferta, baixas a procura e o preço baixa. Se ele está baixo, faz o contrário. Mas isto é que não é tão simples assim. Isto não é tão simples assim, é bem mais complexo. Porque o problema da habitação não se resolve, em minha opinião, com mais oferta, no caso do Porto e principalmente no caso de Lisboa. Não se resolve com mais oferta. Porque é a oferta que gera procura, é o contrário. E, portanto, se eu vou aumentar a oferta, onde já hoje a oferta é muita e não chega para a procura, se eu aumentar essa oferta, aquilo que eu estou a fazer é aumentar uma coisa que eu chamo o poder de sucção daquela centralidade. E, portanto, se eu construir ainda mais em Lisboa e ainda mais no Porto, e, portanto, os prédios, em vez de ter 10 andares, passam a ter 15 andares, aquilo que eu estou a fazer é obrigar tudo o resto que está à minha volta, e a minha volta vai até Bragança, a puxar para aqui, porque cada vez eu estou a desertificar mais lá. Portanto, a solução do problema da habitação, com mais oferta, onde a oferta já é grande, mas assim não responde, levará eventualmente a uma diminuição dos preços no curto prazo e a um aumento dos preços no médio e longo prazo, por força do fenómeno que eu estou a dizer. Porquê? Porque a raiz do problema está no excesso de concentração. Porque não há grandes problemas de habitação em Chaves, em Vinhais, em Bragança, na Guarda, em Castelo Branco, até em Viseu. Não há grandes problemas de habitação. Pode haver aqui uma coisa pontual ou outra. Se nós gerirmos o nosso território de uma forma equilibrada, distribuirmos as pessoas de uma forma equilibrada, obviamente que o mercado também funciona de uma forma equilibrada. Portanto, isto é um benefício também, para mim, da concentração e da descentralização. Porque é que não há no Porto ou fora do Porto movimentos fortes em prol da regionalização? Bem, primeiro já tivemos esses movimentos no passado, que levaram já a um referendo que já existiu, e se esmoreceu naturalmente, mas também lhe digo que se no Porto houvesse um movimento muito forte da regionalização, isso até seria prejudicial para o processo, a não ser que o movimento forte no Porto também fosse replicado em Bragança, em Beja, em Évora, Castelo Branco. Se fosse centrado aqui, então aqui em Lisboa nunca se faria de certeza absoluta. Se fosse muito concentrado aqui, que era um bocadinho o que aconteceu lá atrás, então não se faria. Portanto, a acontecer isso, era bom que acontecesse um pouco pelo país todo para surtir algum efeito, e mesmo assim nós podíamos ter feito mais do que o que fizemos entre 2018
e 2022. Não fizemos porque as circunstâncias em que, na altura, o Primeiro-Ministro estava, me explicou, tem de ser até aqui, e a partir daqui eu não tenho condições, e portanto o que assinamos foi só até ali, e eu assinei porque o até ali era melhor que nada, e portanto assinei, e algumas transferências foram sendo feitas. E basicamente é isto, sobre a situação atual, isso eu não vou dizer nada. Muito obrigado, eu agradeço muitíssimo ao Dr. Rui Rio ter participado nesta nossa tertúlia. O ciclo é organizado pelo Jornal de Notícias, a que também agradeço, com o patrocínio da Irmandade dos Clérigos, também merece um agradecimento, e a participação da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, de que o Dr. Rui Rio é licenciado, graduado, ex-aluno. No próximo dia 25 regressaremos às terças-feiras. Na próxima terça-feira, 25 de março, no próximo dia 25 de março, terça-feira, nós teremos aqui o engenheiro João Pedro Matos Fernandes para falar sobre a transição climática e a descarbonização da economia.